Vamos lá então. Então fecha os olhos um pouquinho. Vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, simplicidade, buscando esse caminho tão bonito do desapego. No sentido de não necessitar das coisas do mundo para ser feliz, né? É o colocar Deus em primeiro lugar. E durante esses minutos que vamos ficar aqui, que Ele possa realmente estar na frente, tomando conta, né? Falando através de cada um de nós. Então abra as portas do seu coração, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada definitiva, converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peça que Ele venha animar a todos nós, aumentar a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, né, para podermos entender melhor o que Ele tem a transmitir para nós, né, e venha nos ensinar essa noite. Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós, para a nossa família, e em especial, mais do que nunca, né, vamos rezar pela paz no mundo, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, então Marcos capítulo 4, do 35 ao 41, depois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto? Pronto, gente? Deu para ler? É curtinho, né? Então vamos lá. Vamos tentar colocar aí o que cada um de nós, né, recebeu da inspiração do Santo Espírito. Eu vou dar um pequeno início, como sempre faço, com poucas palavras, depois vocês vão continuando, tá certo? Então, até agora, vocês estão lembrados nas outras semanas, né? Apesar de ficarmos 2 semanas sem ver, mas participamos aí das celebrações, todas, no final de semana, tem uma ideia, né, do que aconteceu. E então todas essas leituras anteriores buscavam mostrar, né, não só para os discípulos, mas em especial para os fariseus, os doutores da lei, para as pessoas que acompanhavam Jesus, né, buscavam responder a grande pergunta, né, que Marcos coloca para nós: quem é Jesus? E nós vimos que os fariseus, os doutores da lei, não conseguiram entender quem é Jesus, por não viver Jesus, por não buscar ser Jesus, enfim, Jesus estava atrapalhando a vida deles, a caminhada deles, e eles, de forma alguma, conseguiram entender, né, quem é Jesus. Agora, nós vamos para uma série de quatro milagres de Jesus. Esse aqui vai ser o primeiro, depois vamos ter mais 3, né? Onde a questão agora parte para os discípulos. Então, os discípulos mais próximos de Jesus, buscando nesse intento que eles possam responder quem é Jesus. Da mesma forma, é trazido para nós, que nós também somos discípulos, estamos aprendendo, né? Então, discípulo é aquele que está aprendendo. Então, nós também estamos aprendendo. E a pergunta para nós é a mesma: quem é Jesus, né, na nossa vida? E hoje é esse milagre de Jesus, né, onde Jesus pede para o vento se acalmar, ficar quieto, né? É interessante que eles estavam numa margem do lago, né, do mar, e Jesus pede para eles irem para outra margem. Então, ir para outra margem tem o significado de ir para outro povo, né? É continuar a evangelização, não ficar parado, estagnado num lugar só, e ir em direção a outros povos, né? E nesse sair dessa margem, ir para outra, mostra bem no Evangelho para nós aqui, que os discípulos é que levaram Jesus. Tá
certo? Olha, isso é muito importante nesse evangelho de hoje. Então, os discípulos levaram Jesus na barca. Então, Jesus estava ali na barca e mostra para nós com clareza que ele estava dormindo, né? Tranquilo, sobre um travesseiro, né? E não estava nem um pouco preocupado com o que os discípulos estavam fazendo. Deixou a barca totalmente nas mãos dos discípulos. Isso é legal, gente, porque mostra um Jesus que não está tomando conta, né? A barca significa na Bíblia igreja. Então, nesse momento, Jesus não está tomando conta da igreja deles, mas sim está dormindo, né? E nesse Jesus dormindo ali na barca, e a barca sendo conduzido pelos discípulos, o que acontece? Olha, apareceu um vento, uma chuva forte, né? Uma tempestade que quase que derrubou, afundou essa barca, né? Olha só, tem esse sentido de a igreja, né, ser, vamos dizer assim, passar por uma tempestade, e essa tempestade pode ser as perseguições que eles iriam sofrer, né, nessa igreja. E onde está Jesus? Que lugar que Jesus está nisso tudo? Nesse acontecimento de perseguição, né? Aonde que Jesus está? Então vem mostrar para nós, então, nesse evangelho, que caminhando sozinho, sem Jesus, o barco afunda. Tá certo? Então a igreja não vai para frente sem Jesus, né? Então Jesus tem que estar na direção. Jesus tem que estar na frente, não nós. Tá certo? Ficou bem claro, não ficou? Né? Olha, Jesus que tem que estar no comando. Mas Jesus deixou os discípulos no comando para justamente mostrar para eles quem ele é. Mostrar para eles essa lição, né? E quando eles vão ao encontro de Jesus, eles ficam até... chega até Jesus de uma forma até brusca, né? Olha, você está dormindo aí, não está vendo o que está acontecendo, né? Eu chamo a atenção de Jesus como se Jesus tivesse que estar ali presente, né? E não ficasse dormindo, né? E Jesus, então, no mesmo momento, ele fala, silêncio, cala-te. Daí o vento acalmou, a tempestade acalmou, né? Daí vem a bronca. Vem a bronca sobre os discípulos, tá certo? E também sobre cada um de nós, né? Jesus fala, né? Medrosos, vocês são os medrosos, né? Vocês não têm fé, né? Então, para nós também, né? Em cima das dificuldades que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Daí ele faz a mesma pergunta para nós. Seus medrosos, vocês não têm fé? Eu estou caminhando com vocês, não estou dormindo, não. Esse é o ponto, né? Vocês não me veem, mas podem me sentir, eu estou com vocês. Não estou dormindo, tá certo? Eu estou junto de vocês. No momento que vocês me chamam, eu estou aqui, né? E eu estando aqui, eu posso solucionar esses problemas. É esse confiar nele, ter fé nele e continuar a caminhar, tá certo? Quem é Jesus então? Quem é Jesus para nós, né? Então, vamos buscar responder. Então, o que vocês têm a dizer? Vamos lá. Quem quer começar? Quer começar? Não. Pode abrir o microfone e vamos lá. Tá tudo fechado. Cadê a Rose? Então, cadê a Rose? Acho que ela vai lá, Ilza. Começa você, Ilza. Nossa, eu? Eu acho que isso vem para a gente um pouco uma reflexão da falta de fé nossa, né, Luizinho? Como foi a falta de fé dos discípulos, né? De não acreditar em Jesus, né? E quantas vezes, né, nós enfrentamos algumas dificuldades e a gente acha que foi, né, já não tem como consertar mais. E é um erro nosso, né? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa... né?
Então, assim, as dificuldades que às vezes a gente encontra no nosso caminho é a falta de fé mesmo. Às vezes é a nossa falta de fé. Porque Jesus está sempre presente, né? Ele está sempre pronto a nos atender. É a gente que abandona, né? A gente que não confia realmente. Então, um pouquinho assim, mas deixa os outros falarem um pouco. Isso, não fala tudo não, senão não sobra nada para eles. Né? Um pouquinho para cada um. Isso. Vai lá. Aí, Nivaldo. Nivaldo já... pode. Vai lá, Rosa. Vai lá. Fala. Então, eu né, que estou passando por esse tratamento aqui, amanhã vou tomar o ácido na veia, tenho que ficar semi-internada. Não fui no outro encontro da ordem que eu estou com as plaquetas baixas. Então, isso que a Maria Ilza falou, você também, Luiz, vem muito a calhar com isso. Porque quando você começa a passar por alguma coisa que sai da sua zona de conforto, que te tira o chão, que você fica tipo assim, mas meu Deus, comigo, sabe? Aí você vê que você sente que você não está sozinho. Porque quando passa o choque, quando passa aquele susto, quando você vê que Deus põe na sua frente médicos bons, profissionais maravilhosos, que tudo vai encaminhando, você fala, por que eu tive medo? Por que eu duvidei? Momento nenhum eu estava sozinha. Estou falando assim, por mim, num apanhado no geral, né? Momento nenhum eu estava sozinha, né? E agora, depois que você passa, como eu falei, o choque e tal, você consegue sentir Jesus, você consegue sentir. Às vezes você olha para trás e fala, nossa, como que eu passei aquele tempestade lá? Quer dizer, eu não passei, Jesus passou por mim. Jesus me deu a mão, Jesus passou. Então a nossa fé é uma luta diária, penso eu. Todo dia você tem que levantar e pedir renovação dessa fé e força, porque sem ele o barco afunda feio. Então, mas não é, gente? A gente vai morrer tudo afogado. Com Jesus é muito, assim, não é que é fácil. Ninguém, como diz Francisco, quem disse que seria fácil? Mas a gente consegue superar, a gente consegue passar. Até a hora que chegar a hora da gente. Mas você consegue ter um alento, você consegue sentir um coração mais calmo, tranquilo. Você faz o que tem que fazer, porque você sabe que você sente que ele está do lado. Né? Acho que é mais ou menos isso. Muito bem. E nem precisa ser um vento muito forte, né? Não. Um ventinho. Não. Muito bom. Isso mesmo. Quem mais? Nivaldo, quer falar, Nivaldo? Eu até quero, mas eu não sei o que falar. Desculpa, Nivaldo, eu entrei na sua frente. Não, que isso. É o evangelho que eu fico assim, né? Primeiro Jesus chama, né? Depois ele dorme e depois ele fala pra gente ficar calmo que tudo vai ficar bom, né? Então, às vezes, né, talvez esses processos que a gente passa na vida, né, não seria um momento que Jesus está dormindo, mas sim um momento que ele nos deixa caminhar sozinho, talvez, né, que a Luizinha colocou no começo, deixou a igreja caminhar sozinha, né? E aí é importante a gente sempre querer ter Jesus do lado, né? Ter Deus com a gente, né? Para que a gente possa realmente passar por tudo isso, né? Porque vai ter as tempestades aí, enfim, ou até mesmo um ventinho bem fraco, né? Ou até mesmo um vento aqui no Nordeste, por exemplo. Mas se a gente tiver Jesus, né? Acho que a gente passa, né? Acho que a gente caminha, né? E também, assim, a importância também de chamá-lo, né? Por mais que o jeito que foi chamado talvez não fosse o melhor, né, Luiz? Mas chamá-lo é sempre importante, né? Então é pedir para que ele esteja sempre com a gente, né? Sempre do nosso lado, para que o caminho seja mais fácil de passar, vamos falar assim, né? Muito bem. Quem mais? Quem?
E onde? Lá? Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Alguma coisa. Então, eu acho que às vezes, né, quando passamos por essas grandes tribulações, todo mundo passa, né? Acho que não tem. O cristão, o seguidor de Jesus, ele vai, né? Ele vai ter que assumir as cruzes, assim como o mestre assumiu. E o problema é que às vezes não é que Jesus dorme, é a nossa fé que dorme. E então a gente precisa, quando acontece essa tribulação, é para acordar, né? Então, às vezes a nossa fé, né? Como a Rosa falou, né? Às vezes quando temos um problema, uma dificuldade, a gente grita, né? Senhor, vem ao meu encontro. E aí, é nesse momento que a gente sente realmente que a fé, né? Que seria tão bom, né? Como você sempre repete, Luizinho, seria tão bom se a gente aprendesse sem a dor, né? Se a gente aprendesse a lição, né? Nessa escola da vida, se a gente aprendesse sem precisar o sofrimento, mas o sofrimento, o sentido dele realmente é fazer que a nossa fé acorde, né? A maioria das vezes. Então, não é Jesus que dorme, é nós que deixamos, né, a fé sem o cultivo. Isso aí que eu acho. Muito bem. Quem mais? Ninguém? Mário? Eu vou falar um pouquinho antes do Mário. Desculpa, Mário. Opa. Foi rápido, hein? Você viu, Mário? O Mário nem ligou o microfone ainda. Você não quis ficar para o final, né, Nelson? Não, o que eu vou falar é uma coisa que um dito popular. Fala que Jesus, sem nós, continua sendo Deus, Jesus, né? E nós, sem Jesus, não somos nada. O barco começa a afundar, a gente vai lá, reza, ajoelha, né? Chama Jesus. Isso. Sem Jesus, a gente afunda. É só isso que eu queria falar. A Marli vai falar agora. Boa noite, gente. Boa noite, Marli. Eu queria dizer, eu não sei se vai bater muito aí, né? Mas na hora do desespero, da pressão, não sei se vocês, mas a gente grita, a gente se desespera, a gente perde a fé naquele momento, né? A gente desacredita que está com Deus, ou que está com a ajuda dos anjos e santos, né? E quando a gente está mais calmo em oração, a gente não fica aflito. O silêncio faz você ouvir Deus, né? Jesus. Então eu acho que a gente tem que pensar, a hora que a gente está muito nervoso, muito desespero, se tranquilizar. Porque é no silêncio que Jesus nos ouve, né? Nos atende nossas necessidades. É isso. Muito bem. Ó, o Wagner entrou também, viu, Luizinho? Eu vi ele ali, ó. Você viu ele? Tá. Não, é que eu tô aqui no treino do Arthur, que eu tô dentro do carro. Tá certo. Eu falei, ele deixou o menino, ele não levou. Mas eu tô ligado. Tá ligado. Você quer falar alguma coisa? Não quer comentar? Não, hoje eu quero só escutar, só. Então tá bom. Então vai lá, Mário. Olha que importante, hoje nós temos gente no campo de futebol, tem gente lá de Gordo, no Nordeste, gente de Campinas, olha que maravilha. Você vê como é bom, né, a internet, né? Nossa Senhora, que espetáculo. Que beleza. É minha vez, então, é? Sua vez, Mário. Puxa vida. Se é que sobrou alguma coisa pra mim, não, mas enfim. Não, mas
Eu concordo com tudo que vocês falaram, eu pensei da mesma forma, tá? O objetivo da leitura orante, né, que eu aprendi, é o que a leitura nos traz para a gente partilhar com os irmãos, né? Então eu partilho com vocês que o texto hoje, esse texto, nos faz pensar como está a nossa fé nas situações mais difíceis. Aí os abriu lá e abriu junto comigo no pensamento. Como está ou deveria estar a nossa fé nos momentos mais difíceis. É isso que o texto me mexeu, né? Eu quero partilhar com vocês isso, né? De todo mundo de certa forma falou a mesma coisa, né? A questão da fé. Lógico que nós através desse texto da barca, né, desse simbolismo da barca, da tempestade, Jesus dormindo, né, ele começa mais ou menos isso, né? Jesus convida, né, para ir para outra margem, com outros barcos, né? Então Jesus ele faz um convite para nós nos colocarmos a caminho. Não adianta a gente saber todo o Evangelho, praticar o Evangelho dentro de 4 paredes. Não tem sentido. O Evangelho a gente pratica no dia a dia, no relacionamento interpessoal, né? E sobretudo também a nossa relação com a natureza, com tudo, com toda a criação e toda a criatura. Exemplo de São Francisco, né? Então São Francisco está no barco, e nós também. Vamos para outra margem, sempre buscando fazer esse barco andar, sempre caminhando, né? E Jesus, quando ele adormece, isso é sinal de confiança. Ele confia naquele que ele ensinou, né? Mas ele confia e adormece com o olho aberto e um fechado, né? Essa que é a verdade. Porque tem certeza que no primeiro balanço do mar o pessoal já ia se apavorar. Demonstra a nossa fraqueza. Nós somos assim. Se nós estivéssemos nessa barca, nós estamos na barca de Jesus. Então, tem uma música que diz que nós estamos na barca de Jesus, queremos fazer parte dessa barca. Desde que ele fique junto ali, qualquer movimento, ele... né? Então é essa proposta, né? Jesus estava dormindo, esse dormindo é sinal de confiança, confia na gente. E a gente se preocupa, né? Quando Jesus adormece, né? Esse sinal de confiança a gente não entende. A gente fica preocupado. A Rosa hoje não falou bem, né? Jesus não abandona, né? Então a gente sempre pergunta por esse momento difícil, onde está Jesus? Jesus me abandonou? Será que... né? Primeira coisa que vem na cabeça da gente, mas eu rezo o terço, eu vou na missa, né? Eu colaboro com o dízimo, né? Agora dá uma dor de barriga, cadê Jesus? Né? Não é assim, né? Isso é uma fé fraca, superficial, né? Não é o compromisso real. Né? Então, sempre nas dificuldades, quando a gente busca Jesus, de certa forma, ele apacenta, ele acalma, né? essas tempestades. Né? Na medida do possível, na medida do que nós merecemos. Porque às vezes a tempestade para a gente parece ser tão grande, mas para Jesus não é. Então, às vezes, a gente precisa enfrentar essa tempestade que nós vamos aprender alguma coisa com isso. Então não é tudo que é ruim, que acontece de ruim que é ruim. Né? Sempre a gente tira alguma lição daquilo e é um momento especial para a gente medir como está a nossa fé. Né? Isso que é importante. Eu estou falando o que eu penso, tá? Desculpe, né? Eu sei que é isso aí, o texto para mim diz isso. Para a gente pensar como anda a nossa fé, como ela está, se está fraca, como é que está, né? E Jesus faz uma pergunta aí, né? Ainda tem desfé, né? Ele fez a pergunta para a gente, né? E mesmo depois no final da história aí do trecho, ele diz assim, então, no versículo 41, né? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar obedecem a ele, né? Puxa vida, encerra, né? Depois de tudo aí, o pessoal ainda pergunta, né? Quem é esse, né? É interessante isso, né? Mas, assim, então terminando, o que o texto me tocou e
eu partilhei com vocês partilharam comigo, acho que nós estamos todos nessa barca, né? E justamente essa interrogação, é nós mesmos, né? Como está a nossa fé diante das dificuldades, né? Como a gente está acreditando mesmo que Jesus está ali conosco. Nos momentos mais fáceis, Jesus está dormindo, está tranquilo, né? Está tudo caminhando bem, né? Na hora da tribulação, da tempestade, a gente questiona. Então, esse é um exercício que eu penso, por exemplo, para mim, que a gente tem que exercitar diariamente. E acontece comigo, acontece com vocês o tempo todo, principalmente que tem muita atividade profissional, que você lida com muita gente, com muita coisa, tem horas que você fala, nossa, agora não vai ter jeito, agora não tem saída, né? Aí você para, pensa, puxa vida, Deus vai me ajudar nessa hora, eu tenho certeza. E não é que acontece mesmo. Às vezes não é do jeito que a gente pensa, mas a coisa se resolve de outra forma. Então, a gente tem se a gente der esse olhar, Jesus sempre está provando para a gente, né? E a gente fica sempre buscando prova, né? Mas a gente sempre tem essas respostas. Apesar das dificuldades, né? Nem sempre se resolve do jeito que a gente quer. E às vezes se resolve de uma forma que a gente fala, não é bem assim. Mas passa um pouquinho, a gente vê, puxa vida, mas era assim mesmo, né? E eu não tinha percebido. Então isso é ter fé. Não é fácil. Ter fé é complicado, viu? Eu acho que a gente tem que exercitar isso diariamente. Como anda a nossa fé? Como anda o nosso relacionamento com Jesus? Ô Mário, só para descontrair um pouquinho, né? Eu lendo esse evangelho, eu me vi, porque eu tenho fobia de altura, né? De avião, eu sofro pra caramba, né? Quando eu ando de avião, pelo amor de Deus, eu rezo 15 terços, 10 terços. Eu vivi aqui. Não era a barca, mas era um avião. Eu falava, meu Deus, né? Eu fico apavorada. Então, o evangelho de domingo vai dizer que você não precisa rezar muito, não, viu? Não, né? Não é para você repetindo muito, porque a pessoa que tem fé, a conversa é rápida. Vocês vão ver no evangelho de domingo que é exatamente isso. Vocês vão falar, olha, não adianta ficar repetindo, mas a cabeça está longe. A oração é bem curtinha, né? A oração do Pai Nosso é bem curtinha, mas tem que ser direta, porque Jesus não é surdo, né? E ficar repetindo cansa a gente e cansa ele. Muito bem. Não, foi só para descontrair um pouquinho. É verdade. Mas sabe qual é uma oração boa que a gente faz dentro da dificuldade? Ai, meu Deus. É assim? É. Ai, meu Deus. Mas não, esse ai, meu Deus, não pode ser da boca para fora, é da boca para dentro. Tem que ser verdadeiro, né? Não é verdade? Muito bem. Ótimo. Desculpa aí, gente. Não, tá ótimo. O Rico quer falar, Rico? A Conceição também, ela saiu, né? Conceição, não sei porquê, tá dando problema na internet dela. Ela tá com problema na internet. Ela sai. Ela entra e sai. Tá bom, eu vou passar para vocês uma coisa que o Frei Longares passou para mim, acho que foi ontem de manhã. Falei bom dia, né? Passa um bom dia para todo mundo. Daí ele respondeu assim: dia bom de curtir mais uma radioterapia. Daí ele colocou uma figurinha assim, rindo, né? Chorando de rir, né? Daí ele falou assim, ó: quero vocês e toda a nossa fraternidade no dia 7/7, às 19 horas, na Matriz São Francisco de Assis, em Nova Veneza. Tá certo, Ilza? Aqui onde... sim, eu ia até comentar com vocês. Vai ser aqui na mesma, lá onde foi a minha profissão da Bel, e ele está contando com nós, viu, gente? Vamos ver se nós nos organizamos para estar com ele, né? E ele, nesse dia, ele falou que ia fazer uma rádio e uma tomografia. Os dois ele ia fazer no mesmo dia. Lá e estavam dando risada. É assim que tem que ser, né? Nós temos que levar a nossa vida aí nessa alegria, nessa confiança, né? Olha, a Conceição voltou. Você quer falar, Conceição? Não, papai
apagando aqui o celular, não está conseguindo carregar o aplicativo, não sei o que está acontecendo aqui. Você viu, apaga, depois eu entro de novo, apaga tudo. Então, só... Mas a gente está te ouvindo. Ó, sim. Agora sim, agora eu consegui entrar de novo, né? Pra sei lá quantas vezes já aconteceu. Então, assim, vejo assim, que Jesus está sempre ali do nosso lado, né? Mesmo que a gente ache que ele esteja ali dormindo, mas ele está atento, né? Ele não vai, podemos dizer assim, que ele não é penetra, ele não vai penetrar na nossa vida se a gente não pedir. Ele está ali do lado, aguardando. Ele sabe que a gente precisa dele, né? Então ele está ali, basta a gente pedir. Ele tá, que ele vai te ajudar, vai nos dar força, vai ir de novo, né? Com os problemas da vida, então, vai, né? Nossa fé é pequenininha, então a gente fica em dúvida, a gente perde a fé, será que ele está comigo, será que ele está me ajudando? Mas a gente, né? Mas ele está ali, né? Não pode esquecer que ele está ali, esperando a gente pedir, vai nos ajudar na hora certa, né? Que a gente pedir, que a gente merece, e é aquilo mesmo que é bom pra gente. Então, está ali de prontidão para todos os dias. Muito bem, gente. Mais alguma coisa que vocês queiram retomar? Fique à vontade. Temos um tempinho ainda. Só uma colocação aqui, Luizinho, Sim. No versículo 40. Sei. Uma pergunta que Jesus faz, está fazendo para a gente, né? Olha lá, no versículo 40, no finalzinho dele. Ele faz uma pergunta, né? Ainda não tendes fé? É. Olha aí. É pra gente, hein? Exatamente. Exatamente. Temos que pensar nisso. Então vamos lá, gente. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, por essa mais essa oportunidade, né, de nós estarmos juntos, refletindo em cima do Evangelho, para que possamos crescer, né, ser melhores, ser mais felizes, né, que essa é a vontade do nosso Pai. Então vamos agradecer a Ele por tudo que Ele faz na nossa vida, na nossa fraternidade, né? E em especial por hoje, por tudo aquilo que Ele nos ensinou nessa noite, tendo a plena certeza de que nós não fizemos nada, mas Ele fez tudo isso acontecer. Então vamos agradecer a Ele dizendo: Obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Então pense nesse momento em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus. Pense nessa pessoa, nessa família, em alguém que já partiu, já está na casa do Pai, alguém que esteja doente. Há tantos pedidos de orações por todos esses pedidos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.